A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide nesta semana, em 3 sessões marcadas para terça e quarta-feira, se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas vão se tornar réus no processo sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro e membros de seu governo foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes. Vamos então agora conversar com a Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília, para entender mais sobre esta, que vai ser uma semana decisiva para o ex-presidente, né, Fran? Bom dia. Ei, Dani, bom dia para você, um bom dia também para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, a semana aí que a primeira turma decide, né, se Bolsonaro e outras 7 pessoas que integraram o governo dele vão ou não se tornar réus nesse processo de tentativa de golpe de Estado. Vamos recapitular um pouquinho aqui, Fran, sobre quais, né, são esses crimes, quem são essas pessoas. A gente tem aí uma arte com os acusados, né, para os nossos espectadores entenderem. Fran, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é esse núcleo 1 de acusados que passa a ser julgado amanhã. Pois é, vamos lembrar que lá no dia 18 de fevereiro, quando o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou a denúncia, ele fez um fatiamento dessa denúncia em 5 núcleos. Para quê? Para facilitar aí o julgamento, o fatiamento. E hoje, e esta semana, vai ser julgado justamente o núcleo que é considerado o núcleo crucial, que aí tem as pessoas que, digamos, que elas ocupavam cargos mais importantes no governo e que também integravam, né, o governo de Jair Bolsonaro. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o próprio ex-presidente, né, Jair Bolsonaro. Temos também o Walter Souza Braga Neto, que é o ex-ministro da Defesa e também foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Ele que está preso, né, e é um general aí que a gente chama de 4 estrelas. Então, uma pessoa muito respeitada no Exército também. Ainda como ex-ministro, tem o Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro da Defesa, também o Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, temos também Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça, além de Alexandre Ramagem, que na época era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e hoje é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. E temos também o Almir Garnier Santos, que é o ex-comandante da Marinha, e, por fim, o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que é considerado, né, Dani, a peça-chave de toda essa denúncia, o inquérito da Polícia Federal, porque foi por meio da delação premiada dele que muita coisa veio à tona, né? Exato. E aí a gente tem esse grupo, né, de crimes que foi considerado ali na denúncia do Paulo Gonet, que a gente tem aí com as penas que podem ser aplicadas caso esses acusados virem réus e sejam condenados, né? A gente tem o crime de organização criminosa, o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o crime de golpe de Estado, de dano ao patrimônio da União com prejuízo à vítima e de deterioração de patrimônio público tombado. A pena total máxima desses crimes, né, caso todos sejam considerados e todos sejam condenados, é de 43 anos e 4 meses, mas lembrando que o Código Penal brasileiro exige, né, uma pena máxima privativa de 40 anos. Então, na prática, se forem condenados a regime fechado, eles não ficariam esses 43 anos, mas sim até 40 anos. E claro, né, Fran, acho que é importante a gente lembrar que tem toda a questão da progressão de pena, que o condenado pode sair ali para um regime semiaberto, para um regime aberto, enfim, de acordo com o comportamento na prisão. Mas isso considerando que, né, eles seriam réus e depois condenados, porque o julgamento que acontece a partir de amanhã, ele vai definir, na verdade, se essa denúncia feita pela PGR vai ser acatada e se esse grupo de pessoas, né, que é hoje considerado acusado, denunciado, vai se tornar réu. A gente tem aqui as datas, né, Fran, dos outros julgamentos dos outros grupos, o do grupo que já foram também marcados pelo Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, que o julgamento do grupo de militares acontece dia 8 e 9 de abril, enquanto o núcleo apontado como responsável por elaborar um suposto plano de tentativa de golpe está marcado para 29 de abril. Então, durante esse mês aí, entre março e abril, né, a gente tem esses julgamentos dessas denúncias acontecendo na primeira turma do STF.
É isso mesmo. A primeira turma, ela se reúne normalmente de 15 em 15 dias, na parte da tarde de terça-feira, mas para julgar isso e acelerar, que a gente já mostrou aqui, né, que o intuito dos ministros do Supremo é que o julgamento não contamine as eleições de 2026. Então, eles querem dar um ponto final nessa história até setembro deste ano. Então, esse é o primeiro passo, como você bem explicou, a primeira turma. Vamos só lembrar, ela é formada por 5 membros. O Supremo tem 11 membros, são divididos em 2 turmas, cada turma tem 5 ministros e o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, não faz parte de nenhuma turma. Na primeira turma, que foi onde a defesa de Bolsonaro e outras pessoas também tentaram tirar esse processo de lá, tem quem? Tem hoje o ministro Flávio Dino, também Luiz Fux, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e, por fim, o presidente da turma, o Cristiano Zanin. Então, são essas pessoas quem vão definir aí entre terça-feira e quarta-feira se esse grupo vai ou não se tornar réu nesse processo. Qual que é o clima hoje? Há 2 vertentes. As defesas consideram que é um jogo, de certa forma, já perdido na primeira turma, que vai sim ser aberta aí uma ação penal contra esses acusados. Lembrando que cada um, por mais que está nesse núcleo, cada um é visto também individualmente aí na hora de escolher se vai votar pela ação penal ou não. E tem um outro temor também aí dentro do Supremo do que se esperar nesses 2 dias, que há ainda um cenário de definição, o que pode ser feito ou não nesses dias pelas defesas, pelos acusados. Então, há esses 2 climas. Lembrando que entre terça e quarta-feira tem um rito aí a ser cumprido, mas os ministros eles vão votar 2 vezes. É importante a gente só explicar isso, que na primeira vez eles vão avaliar o seguinte: esse processo ele tem algum tipo de nulidade, tem algum vício de origem, tem alguma coisa jurídica aqui que não está certo, que deveria ser julgado pelo plenário, não pela primeira turma. Esse vai ser o primeiro voto de cada um dos ministros. Superado isso, os ministros vão avaliar aí sim o mérito dessa denúncia, se há elementos suficientes para a abertura dessa ação penal. Então, todos os olhos estão voltados, né, para a sessão de amanhã, terça-feira, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 14 horas e, por fim, na quarta-feira, a sessão às 9h30 da tarde. Então, a gente acredita que ali na quarta-feira de tarde a gente já saiba, né, qual que vai ser esse desfecho dessa primeira parte, porque aí depois, se aberta, começa um processo mais moroso, né, no Supremo Tribunal Federal. Aí sim a gente tem a questão, né, a gente tem a sustentação oral das defesas nessa parte ainda, mas é uma sustentação pequena, né, curta, de 15 minutos. Então, assim, é um processo que ele é mais rápido, né, Fran, de ser julgado mesmo, porque é apenas essa decisão sobre a legitimidade, digamos assim, dessa denúncia e os elementos que ela traz, se eles são suficientes para levar esses acusados à cadeira dos réus. E aí, depois disso, quando você passa a analisar o processo e entender a culpa ou não desses acusados, desses réus, né, desses então réus, nesse momento, que aí já tem uma participação mais ativa da defesa, já tem essas sustentações que são mais longas, enfim, já tem a oitiva de testemunhas, então são várias etapas que se estendem aí para que esse julgamento aconteça. E, Fran, qual que é a expectativa desse julgamento, assim? Ele vai para plenário, caso eles sejam considerados réus, ou ele continua na primeira turma? Continua na primeira turma, Dani. Teve uma mudança no regimento interno do Supremo há um tempo que permitiu que casos desse tipo fossem julgados na primeira turma. O tempo todo que a defesa do ex-presidente e de outros acusados, né, estão tentando é justamente levar para o plenário, porque essa primeira turma eles chamam, apelidaram até mesmo do grupo de morte da Libertadores. Já é dado meio como certo o caminho. Tanto é que dos 5 membros, essas defesas pediram a suspeição de 3 deles, né? O Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Então, no plenário teria talvez uma chance maior, porque tem o Cássio Nunes, tem o André Mendonça, que foram indicados por Jair Bolsonaro. O que poderia talvez atrasar um pouco esse processo e tudo seria um pedido de vista, mas que também é dado como certo ali que entre esses 5 membros isso não vai acontecer. Então, aberta uma ação penal, o caso continua na primeira turma, então a oitiva, como você falou, alegações finais, apresentações da PGR e tudo mais, continua sendo julgado nessa primeira turma.
Mas a defesa vai tentar, a defesa tem a possibilidade de recurso em todos os casos, tem todas essas possibilidades, mas permanece lá. A gente tem até o comentário da Daide Costa aqui, que ela fala com a gente. Se o STF aceitar a denúncia, o processo segue para julgamento, mas pode levar tempo devido a recursos e estratégias da defesa. E caso condenado pode ser preso, mas o desfecho ainda depende das próximas decisões judiciais. E justamente, né, Daide, a gente tem todo esse desenrolar desse caso como um processo normal, né, um processo comum ali que vai ser julgado no judiciário e que ele passa por todas essas etapas aí de... Podem ter vários recursos da defesa, pode ter, inclusive, esses pedidos de vista. A expectativa é de que não haja isso, né, Fran, na primeira turma, principalmente pela intenção do judiciário, do STF, de tentar fazer com que esse julgamento e esse caso não contamine as eleições de 2026, né, é esperado uma celeridade maior no julgamento desse caso, mas aí, né, existe até um questionamento da própria defesa dos acusados que essa celeridade poderia atrapalhar o direito de ampla defesa deles, mas a gente acompanha aí para entender como que essa celeridade vai ser seguida, né, como que isso vai ser tratado pelo STF. Mas, Fran, aí, certo, vamos supor então que tenha esse julgamento, essa acusação vire ali realmente um caso, eles se tornem réus, que principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem uma preocupação eleitoral no meio aí, né? Quais são essas saídas que a defesa e o ex-presidente buscam nesse julgamento? Pois é, Dani, a defesa vai continuar com esse argumento, né, de que não há nada que ligue Jair Bolsonaro a um plano de tentativa de golpe, tentar postergar justamente isso e justamente cobrar isso que você falou, que o processo legal seja cumprido, que tenha tenha um direito amplo à defesa, o entendimento da defesa que isso não há. Como exemplo, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República levou 83 dias para apresentar a denúncia. As defesas tiveram 15 dias para apresentar aí seus argumentos, rebatendo a PGR, isso numa primeira fase. Então, há esses vácuos nesse meio do caminho aí, a defesa justamente tenta entrar por isso, mas digamos que eles avaliam assim que não está tendo muito por onde ir. Mas vamos lá, Jair Bolsonaro, vamos lembrar, já está com 2 condenações por inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral até 2030. Como que o ex-presidente, antes a preocupação dele era só essa, né? Como que ele tenta mudar isso? Por meio de uma mudança da ficha limpa, tem um projeto tramitando no Congresso para passar esse tempo de inelegibilidade de 8 para 2 anos, ou seja, não teria nenhum tipo de punição de fato, caso essa mudança seja aceita. Isso não é de interesse somente de Jair Bolsonaro de oposição, mas também de deputados, senadores do centro. Por outro lado, também tem uma aposta que em 2026 tem uma mudança ali na composição do TSE. Alexandre de Moraes já não está no TSE, né? Teve essa mudança, mas no ano que vem o Cássio Nunes assume como presidente e o André Mendonça como vice-presidente. 2 nomes que foram indicados por Jair Bolsonaro. Então se espera algum tipo de gratidão, vamos falar assim, em relação a isso. Agora, do ponto de vista judicial, a oposição continua insistindo no projeto da lei da anistia. Há diferentes redações na Câmara, no Senado. Lembrando, esse projeto está em banho-maria desde o ano passado, que o Arthur Lira colocou, então presidente da Câmara, para, na época, não contaminar o processo da presidência da Câmara dos Deputados com a chegada de Hugo Mota. Mas agora há uma pressão. O Sóstenes, que é o líder aí da oposição, ele é líder da oposição, ele justamente quer apresentar um requerimento pedindo a urgência disso para ir direto para o plenário, mas ainda está incerto esse texto, tem uma bateção de cabeça ali, mas o que eles estão conseguindo é um apoio de deputados do Centrão, então a gente talvez veja esse texto avançar aí nos próximos dias. E por fim, Dani, há também essa iniciativa justamente internacional, que está sendo comandada por Eduardo Bolsonaro,
deputado federal que se licenciou do mandato na última semana, disse que vai continuar morando nos Estados Unidos, e aí são discutidas várias vertentes, falam-se até mesmo de asilo político, mas Eduardo também tenta, de outras formas, algumas sanções para Alexandre de Moraes, inclusive sanções financeiras. Então, a gente pode listar pelo menos essas quatro frentes nesse momento, mas o ex-presidente ele está embolado tanto com a questão no TSE e agora também no STF. São duas frentes aí, né? São duas frentes no mínimo, né? Assim, pensando em Brasil, sem considerar a questão internacional. Inclusive, você falou a questão do Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, houve uma pressão, né, na semana passada, no final da semana passada, pelos deputados do PL para que o PL da anistia seja votado e seja colocado ali em plenário direto. E houve uma ameaça de obstrução, né? Os deputados do PL, o PL que tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, eles ameaçam, então, obstruir votações. O que é a obstrução de votações? É quando você precisa de um quórum mínimo, né? De uma quantidade de pessoas, de uma presença mínima ali para votar projetos na Câmara dos Deputados. E aí, as obstruções acontecem quando grupos de deputados, isso acontece em todos os partidos, eles combinam de não ir às sessões em que serão votados projetos, enfim, aí depende da combinação, né? Nesse caso você tem, por exemplo, deputados que combinam obstruções por projetos específicos que eles não querem que passe, e você tem, por outro lado, nesse caso do PL, dessa ameaça que foi feita pelo Sóstenes Cavalcante, de que eles vão obstruir todas as outras votações até que o PL da anistia seja colocado em pauta. E aí tem até uma questão, porque o Hugo Mota está viajando, né? Ele começou a viajar hoje, assim, com o presidente Lula pela Ásia, e a mesa diretora, né? O vice-presidente da Câmara, então quem assume a Câmara dos Deputados nesse período em que o Hugo Mota está viajando, é o deputado Altineu Cortes, que é do PL. Mas houve ali uma sinalização, uma promessa, né, Fran, do Sóstenes, que não vai haver nenhuma manobra do PL para usar esse fato de a presidência estar na mão do partido para colocar esse projeto em pauta. Então, que eles vão ali ter esse respeito, né, com a figura do Hugo Mota, até porque eles precisam dele também para outras pautas de interesse. Então, tem essa ameaça que a gente ali, depois que o Hugo Mota voltar, a gente entende, então, como que isso vai ser feito, até porque tem vários projetos agora, pensando, por exemplo, no projeto do imposto de renda, projetos caros tanto para o próprio Hugo Mota quanto para o governo, que vão entrar em pauta em breve aí na Câmara dos Deputados e que dependem, né, desse quórum para que essas votações aconteçam. Então a gente aguarda essas definições, né, a respeito de como que o PL vai se portar diante dessa ameaça, diante dessa promessa de que vai haver obstrução caso o PL da anistia não seja colocado na pauta ali dos deputados. Mas, Fran, só uma pergunta assim de bastidor. A gente tem existe uma expectativa de aprovação desse projeto? Como estão as negociações? Quem que vota a favor, quem vota contra? Tem essa expectativa já dos deputados? O que o PL diz, que o Sóstenes diz, é que já está tudo ok, mas o que acontece hoje? Há uma dissidência aí em determinados partidos. Então, por exemplo, a gente tem visto o ex-presidente Jair Bolsonaro se reunindo com líderes aí de diferentes partidos do Centrão, como, por exemplo, do Republicanos, do PSD. Então, há o entendimento de que em algumas bancadas partidárias, o PL vai sim conseguir esse apoio para esse texto. Mas por que o Sóstenes ainda não apresentou, né, esse requerimento de urgência? Justamente porque precisa dessa certeza absoluta em relação a isso. Porque se for criada uma comissão mesmo do zero, esse tema vai ficar para muito depois, porque a não ser que tenha aí um grande acordo com o Hugo Mota. Agora, indo direto para o plenário, eles têm somente uma chance, que é votar aquilo e aprovar de uma vez por todas. Só que não há essa certeza ainda desse número de votos suficientes. O PL tem 93 deputados, a bancada vai variando, mas fica nessa casa de 93, 95 deputados federais. Então, ali você tem quase um quinto, mas ainda não é o suficiente. Então, ainda não tem essa certeza, Dani. O que eles tentam nesse momento é fazer um acordo de cavalheiros com o Hugo Mota para, pelo menos,
colocar o tema em debate para que isso ganhe mais força. Mas agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro está atuando fortemente nos bastidores, e aí já falando de eleições de 2026, para que esse tema seja votado. Até estão estudando uma versão um pouco mais branda a esse texto, então, das penas não serem tão altas, assim, de ter um perdão, não para todo mundo, mas para determinadas pessoas. Ali. Isso, mas para o Bolsonaro, obviamente, aí teria esse perdão para que ele não cumprisse nenhum tipo de pena, se caso isso for decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem até o comentário aqui do Gilberto Bueno, que deu bom dia pra gente. Ele disse que Bolsonaro vai virar réu e eleições é outro assunto. Eu acho, Gilberto, que essa é uma discussão que não tem como separar, né, Fran? Assim, toda a movimentação que está sendo feita pelas defesas, pelo próprio Bolsonaro, enfim, pelo Eduardo Bolsonaro até agora, com essa movimentação de sair, de deixar o mandato e morar nos Estados Unidos para buscar uma punição ali contra o Alexandre de Moraes, tudo tem a ver com eleição, tudo tem a ver com essa tentativa do ex-presidente de se colocar novamente no jogo político nas disputas eleitorais, né? Ele estando inelegível, aí ele tendo agora essa possibilidade de uma condenação no Supremo Tribunal Federal por crimes, né, de tentativa de golpe de Estado. Tudo isso esbarra sim na eleição, porque são atores muito importantes dentro da eleição, e é justamente nesse sentido que o STF tenta, né, realmente essa celeridade no processo para que não haja essa contaminação. Mas, Fran, deixa eu só agora, para a gente finalizar esse assunto, existe uma apreensão, né, no Supremo em relação a esse julgamento de amanhã. Dani, isso mesmo. Nos últimos dias, aí, desde a última semana, na verdade, desde que o Zanin resolveu marcar esse julgamento, né, aumentou o número de ameaças enviadas aí pelas redes sociais, por e-mails, por telefone ao Supremo Tribunal Federal. Esse mapeamento ele já estava sendo feito desde os atos de 8 de janeiro de 2023. Ali em novembro do ano passado, a gente lembra que teve também aquele ataque de um homem-bomba na praça ali dos Três Poderes. E desde então, o Supremo já estava recebendo aí muitas ameaças, e isso se intensificou nesses últimos dias. Então, há hoje um monitoramento das redes sociais, e para o julgamento, o que está previsto? Está previsto, obviamente, mais segurança. Então, está previsto um reforço ali nesses gradis, mais policiamento. Está sendo também discutido um fechamento da esplanada dos ministérios aqui, para que esse acesso ali próximo ao perímetro do Supremo Tribunal Federal não seja tão fácil assim. O aumento também no controle de entrada de pessoas no prédio. O julgamento não vai ser no plenário, vai ser em outro prédio, na primeira turma. Então, também há essa preocupação. E aí, vamos lembrar que, após o dia 8 de janeiro de 2023, não só o Supremo Tribunal, como a sede dos outros poderes, elas foram cercadas, né, por gradis. Se eu não me engano, em fevereiro do ano passado, a gente teve até uma cerimônia com o presidente Lula, com Barroso, Rodrigo Pacheco, para quê? Para tirar os gradis dos prédios públicos. E o que aconteceu em novembro do ano passado, em função desse ataque do homem-bomba, esses gradis voltaram. Então, é sempre uma vigilância constante, além de que os ministros do Supremo Tribunal Federal, desde o dia 8 de janeiro também, eles permanecem com uma segurança mais reforçada em função, enfim, de todas essas ameaças, ataques que estão recebendo. Ô, Dani, só fazendo um adendo sobre essa questão, sobre o comentário, né, do telespectador que falou justamente das eleições de 2026, só também para mostrar como é importante a definição de futuro de Bolsonaro para a definição da própria direita, né? Então, sem essa definição, não tem como a própria direita se organizar, se vai ser Tarcísio, se vai ser Zema, ou quem quer que seja. Então, não tem como falar desse julgamento sem falar em eleições de 2026 também.